Hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores investimentos para quem está querendo começar a investir na Bolsa de Valores ou para quem está iniciando nesse processo. E alguns desses investimentos, vocês vão ver que eu vou comentar que quando eu comecei a investir, eu comecei com eles, né? Outros, já eu gostaria de ter começado, mas infelizmente eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então a ideia aqui é eu passar esse conhecimento para vocês, algumas dessas sugestões, para que vocês possam tomar a decisão de vocês. Então, primeiro eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Eu falo bastante sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre o que eu aprendo, né, com o que eu vou estudando a cada dia. Então, se você tem interesse sobre esse tema, eu convido você aqui a se inscrever para que você possa estar acompanhando também. Mas a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que o que eu vou falar aqui são investimentos em bolsa de valores, né, em renda variável. E a renda variável, pelo seu nome, como já diz, né, é algo que não é estável, ela varia e por conta disso apresenta um certo risco ao investidor. Então é muito importante que antes de você começar a investir em bolsa de valores, primeiro que você destine um capital para isso que não vá comprometer o seu patrimônio e também que antes de você começar a investir em bolsa você já tenha uma parte do seu dinheiro alocado em algo que seja mais seguro, né? Em alguma coisa que a gente chama de renda fixa, seja tesouro direto, seja alguns títulos que tenham mais segurança, mais liquidez, né, que a gente chama. E inclusive eu vou estar deixando aqui em cima um vídeo que eu fiz falando sobre reserva de emergência, que explica um pouco mais. Mas primeiro, para que a gente possa entender os investimentos que eu vou falar aqui hoje, a gente precisa entender o que é um ETF. Então, ETF é um fundo de investimento. Só que é um fundo de investimento um pouco diferente do normal, né? Porque a gente está acostumado a ter aquele fundo de investimento que o banco oferece pra gente, ou algum escritório de agente autônomo de investimento, mas ETF são fundos de investimento que são negociados dentro da Bolsa de Valores. E tem gestoras, né, por trás dele, mas eles são negociados como se fossem ações. Então, para que a gente possa investir em ETFs, a gente precisa ter uma conta em uma corretora, ir lá e comprar como se estivesse comprando uma ação. Mas então o primeiro investimento que eu queria falar com vocês é sobre o BOVA11. Então vocês talvez já tenham ouvido falar, talvez não, mas o BOVA11 é um ETF, ou seja, é um fundo de investimento que é negociado dentro da Bolsa de Valores, que ele replica o índice Bovespa. Então vou explicar. Você já deve ter ouvido falar, né, ou visto no jornal que talvez o índice Bovespa subiu a não sei quantos por cento, ou desceu não sei quantos por cento. Então, o índice Bovespa é uma média ponderada das maiores empresas que são listadas na Bolsa de Valores. E todas essas empresas que são de maior porte, que estão listadas na Bolsa, a maioria delas, elas fazem parte do índice Bovespa, né? Elas contribuem para que possa fazer aquela pontuação que sobe ou diminui cada dia que a gente acompanha. Então, o BOVA11, ele é um índice que vai investir em todas essas ações que compõem o índice Bovespa. E ele vai investir na mesma proporção que elas fazem parte do índice Bovespa. Então, quando você está investindo no BOVA11, tem 65 ações que compõem esse fundo de investimento. E são essas 65 maiores empresas, as empresas mais sólidas, que têm mais valor de mercado aqui no Brasil e que fazem parte da Bolsa de Valores. Então, ao você estar investindo no BOVA11, você vai estar investindo em todas essas empresas automaticamente. Então, você pode ver que é uma ótima maneira de você diversificar o seu capital, porque comprando somente um ETF, né, você já vai estar investindo nessas 65 empresas. E por ter essa diversificação maior, tem menos risco. Então, na Bolsa de Valores, você vai ver que tem algumas empresas pequenas, principalmente as empresas pequenas, né, que em um dia elas podem ter uma variação, sei lá, de 5, 6%, tanto para cima quanto para baixo. Isso é bem volátil, né? Só que o índice Bovespa é bem difícil de acontecer isso com o BOVA11, né? E com o índice Bovespa também. Então você vai ter menos volatilidade, vai ter menos risco, porque está extremamente diversificado. E outra vantagem também, e não só do BOVA11, mas dos ETFs em geral, é que você consegue investir com pouco dinheiro. Hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, o BOVA11 está sendo cotado na bolsa a R$ 107,51. E o BOVA11
ele foi o meu primeiro investimento dentro da Bolsa de Valores. E há 4 anos atrás, eu lembro que eu comprei os ETFs do BOVA11 e foi muito importante assim para o meu aprendizado, sabe? Porque, como eu falei para vocês, é um ativo que é menos volátil. Então foi bem importante para entender o processo, né, de como que a gente faz para investir na bolsa e também parte psicológica, parte emocional, que faz parte desse processo também. Então foi meu primeiro investimento e foi muito bom. Não em retornos financeiros, porque afinal eu comecei investindo não um valor alto, né? Comecei com um valor não muito baixo, mas comecei com um valor baixo. Então, mais porque eu queria o aprendizado mesmo. Então é por isso que eu digo que BOVA11 ele é um excelente investimento para as pessoas que querem começar ou que já estão começando, né, a investir na Bolsa de Valores, porque foi bom para mim. E o segundo que eu queria comentar com vocês é sobre um ETF também, que se chama Small 11. E ele é parecido com o BOVA11. Ele tem essa mesma característica de ser um fundo que vai investir em diversas ações. Só que ele tem uma diferença bem grande, que o Small 11, diferentemente do BOVA11, ele vai investir em empresas pequenas. Por isso que tem esse nome, Small. Então, enquanto o BOVA11 ele vai estar diversificando, alocando o capital dele em Petrobras, em Vale, nas grandes empresas do Brasil, o Small 11 ele vai investir em empresas menores. Algumas delas são, por exemplo, a Companhia Aérea Azul, a Fleury, a Taesa. Então, essas empresas pequenas, elas compõem o índice do Small 11. E o Small 11, ele é um fundo de investimento que tem 100 ações, que investe em aproximadamente 100 ações. E são, digamos que, as 100 menores empresas da bolsa que são mais sólidas. Então, a gestora da Small 11, ela está sempre revisando os ativos que ela tem investido para que ela possa fazer algumas alterações. Caso alguma empresa ela perca o valor que ela tinha antes, então a gestora vai e tira aquela empresa e coloca outra em seu lugar. Uma observação muito importante é que por essas empresas elas serem menores, elas têm um maior potencial de crescimento. Porque as empresas maiores elas já estão consolidadas no mercado, elas não têm muito para onde crescer. Mas as empresas menores elas têm mais espaço para crescer. Então o Small 11 é um conjunto de empresas que tem mais espaço, tem mais potencial de crescimento e consequentemente também um maior potencial de valorização. E também da mesma forma você consegue investir tendo pouco dinheiro, porque o Small 11 hoje, no dia que eu estou gravando, está sendo cotado a R$ 110,79. E um detalhe também que, enquanto o BOVA11 foi o primeiro investimento que eu fiz na bolsa, o Small 11 foi o segundo. E eu não me arrependo nem um pouco de ter feito esse investimento. Se eu estivesse começando hoje de novo, sem o conhecimento que eu tenho agora, eu também começaria investindo nele. E o terceiro investimento também é um ETF, que é o IVVB11. Então, o IVVB11, ele é um fundo de investimento que investe em ações, só que ele tem uma diferença para os outros dois que a gente comentou agora. Então, enquanto o BOVA11 é um fundo de investimento que vai replicar o índice Bovespa, o índice da Bolsa Brasileira, o IVVB11 é um fundo de investimento que vai replicar o índice S&P 500, que é a principal bolsa de valores dos Estados Unidos. Então, esse fundo de investimento, ele investe em aproximadamente 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que está entre elas Apple, a Nike, a Alphabet, né, que é a do Google, a Amazon, a Berkshire Hathaway e a Microsoft também. Então, todas essas maiores empresas de maior destaque nos Estados Unidos, o IVVB11, ele tem alocado no seu fundo de investimento. E é muito interessante que você, dessa forma, consegue diversificar o seu capital, não só entre empresas, mas entre países também. Porque quando você está investindo em empresas dos Estados Unidos, você está diluindo o risco do nosso país. E esse, diferentemente dos outros, quando eu comecei a investir, eu não comecei investindo nele. Eu fui só saber sobre, tomar a decisão de investir bastante tempo depois. E eu gostaria de ter feito isso no começo. Então, por isso que eu estou dando essa sugestão, essa ideia aqui para vocês também. E hoje o IVVB11, ele vem subindo bastante, né? Está sendo cotado a R$ 246,26. E eu queria só comentar uma curiosidade com vocês. Que com R$500, você consegue investir em cada um desses fundos, nesses ETFs, né? Então, somando o valor dos três hoje, daria R$ 464,26. E isso é o suficiente para que você consiga
diversificar em aproximadamente 665 empresas, 665 ações diferentes e 2 países diferentes, né? Somando quantas ações tem em cada fundo. Então, para a pessoa que está começando a investir agora em bolsa ou quer começar a investir em renda variável, isso é uma forma de você diluir bastante o risco. E como eu comentei, todos eles têm uma volatilidade muito baixa. Então vai ajudar a fortalecer, né, o lado emocional, o lado psicológico da coisa, que é uma parte bem importante também. E outra coisa sobre o IVVB11, que ele é dolarizado. Então, o que isso significa? Quando o dólar sobe, por aquelas empresas que você está investindo são empresas dos Estados Unidos, o IVVB11 ele tende a se valorizar também. Então você tem uma proteção contra o dólar, ou melhor, uma proteção contra a desvalorização do real, né? Mas era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Comenta aqui embaixo se você já investe em algum desses ETFs ou se você pretende começar a investir em alguns deles. Depois me conta como é que foi essa experiência. E também se você tem algum amigo ou alguma amiga, algum parente seu, algum familiar que quer começar a investir, mas ainda não sabe por onde, o que fazer exatamente, compartilha esse vídeo com ele. Tem um botão aqui embaixo que tem escrito compartilhar, que você consegue enviar o link para alguma pessoa. E assim você vai estar ajudando também essa pessoa próxima de você a começar a investir o seu dinheiro de uma forma mais inteligente. Mas muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Tchau, tchau.